Bom dia, meu nome é Elaine. Hoje apresentarei um pouco sobre o meu projeto integrador. O tema é a história da educação no Brasil. Essa história começa em 1549, com a chegada dos primeiros padres jesuítas, começando uma fase que haveria de deixar marcas escravas na cultura e civilização do país, movidos por um intenso sentimento religioso da propagação da fé cristã. Durante mais de 200 anos, os jesuítas foram praticamente os únicos educadores do Brasil. Ainda que tivesse fundado numerosas escolas de ler, contar e escrever, a prevalência dos jesuítas sempre foi a escola secundária, grau de ensino onde eles organizaram uma rede de colégios de reconhecida qualidade, alguns dos quais chegaram a mesmo a oferecer modalidades de estudo equivalente a nível superior. Em 1759, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de suas colônias, abrindo um enorme vazio que não seria preenchido nas décadas subsequentes. As medidas foram tomadas pelo ministro Dom José I, o Marquês de Pombal. Sobretudo, as instituições de subsídio literário, impostos criados para financiar o ensino primário, não surtiram nenhum efeito. Só no começo do século seguinte, em 1808, com a mudança da sede do Reino de Portugal e a vinda da família real para o Brasil colônia. A educação e a cultura tomariam um novo impulso, com o surgimento das instituições culturais e científicas, de ensino técnico e dos primeiros cursos superiores, como medicina nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. Todavia, a obra educacional de Dom João VI, menotória em muitos aspectos, voltou-se para a necessidade imediata da corte portuguesa. No Brasil, as aulas e os cursos criados em diversos setores tiveram o objetivo de preencher as demandas de formação profissional. Essa característica haveria de ter uma enorme influência na evolução da educação superior brasileira. Acrescenta-se ainda que a política educacional de Dom João VI, na medida em que procurou, de modo geral, concentra-se nas demandas da corte, deu continuidade e marginalização no ensino primário. Com a independência do país, conquistada em 1822, algumas mudanças no panorama sociopolítico e econômico pareciam esboçar-se, inclusive em termos de política educacional. De fato, o Constituinte, em 1823, pela primeira vez se associa sufrágio universal e educação popular, como uma base do outro. Também é debatida a criação de universidades no Brasil, com várias propostas apresentadas. Como resultado desse movimento de ideias, surge o compromisso do Império, na Constituição de 1824, em assegurar instrução primária e gratuita a todos os cidadãos, confirmando logo depois pela Lei 15 de outubro de 1827, que determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e vilarejos, envolvendo as três instâncias do poder público. Teria sido a Lei Áurea da Educação Básica, caso tivesse sido implementada. Da mesma forma, a ideia de fundamentação da universidade não prosperou, surgindo em seu lugar cursos jurídicos em São Paulo e Olinda, em 1827, fortalecendo o sentido profissional e utilitário da política iniciada por Dom João VI. Além disso, alguns anos depois, a promulgação do Ato Adicional em 1834, delegando às províncias e prerrogativas de legislar sobre a educação primária, cometeu em definitivo o futuro da educação básica, e pois possibilitou que o governo central se afastasse da responsabilidade de assegurar a educação elementar para todos. Assim, a ausência de um centro de unidade e ação indispensável face às características de formação cultural e política do país, caberia a prometer a política imperial de educação. A descentralizada da educação básica, instituída em 1834, foi mantida pela República, impedindo o governo central de assumir posição estratégica de formulação e coordenação da política de universalização do ensino fundamental.
a exemplo de que então se passava nas nações europeias, nos Estados Unidos e no Japão. Em decorrência, se ampliaria ainda mais a distância entre elites do país e as camadas sociais populares. Na década de 1920, devido ao panorama econômico, cultural e político que se delineou após a Primeira Grande Guerra, o Brasil começa a se repensar em diversos setores sociais. Mudanças são debatidas e anunciadas. O setor educacional participa do movimento de renovação. Inúmeras reformas de ensino primário são feitas em âmbito estadual. Surge a primeira grande geração de educadores: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Almeida Júnior, entre outros, que lideram o movimento. Tenta implantar no Brasil as ideias da Escola Nova e divulga o Manifesto de Pioneiros em 1932. Documento histórico que sintetiza os pontos centrais desse movimento de ideias, referindo o papel do Estado em matéria educacional. Surge nesse período as primeiras universidades brasileiras, do Rio de Janeiro em 1920, Minas Gerais em 1927, Porto Alegre em 1934 e a Universidade de São Paulo, também em 1934. Essa última constituiu o primeiro projeto consistente de universidade no Brasil. Daria início a uma trajetória cultural e científica sem precedentes. A Constituição promulgada após a Revolução de 1930, em 1934, consigna o avanço significativo da área educacional, incorporando muito do que havia sido debatido em anos anteriores. No entanto, em 1937, instaura-se o Estado Novo outorgando ao país uma Constituição autoritária, registrando-se em decorrência de um grande retrocesso. Após a queda do Estado Novo em 1945, muitos dos ideais são retomados no projeto de lei de diretrizes e bases da educação nacional enviado ao Congresso Nacional em 1948, que após difícil trajetória foi finalmente aprovada em 1961, Lei 4024. No período em que a queda do Estado Novo, em 1945, até a Revolução de 1964, quando se inaugura um novo período autoritário, o sistema educacional brasileiro passará por mudanças significativas, destacando-se entre elas o surgimento em 1951 da atual Fundação CAPES, Coordenação do Processamento do Pessoal e do Ensino Superior, a instalação do Conselho Federal da Educação em 1961, campanhas e movimentos de alfabetização de adultos, além da expansão do ensino primário e superior, na fase que precedeu a aprovação da lei, ocorreu um admirável movimento de defesa da escola pública, universal e gratuita. O movimento em 1964 interrompe essa tendência. Em 1969 e 1971 são aprovadas, respectivamente, a Lei 5.540/68, significa 1968, e a Lei 5.692/71, 1971, introduzindo mudança significativa na estrutura do ensino superior e do ensino de primeiro e segundo grau, cujos diplomas estão basicamente em vigor até os dias atuais. A Constituição de 1988, promulgada após o amplo movimento pela redemocratização do país, procurou introduzir inovações e compromissos com destaque para a universalização do ensino fundamental e erradicação do analfabetismo. Temos também os níveis de modalidade de ensino, começando pela educação infantil. A educação infantil ela integra como etapa preliminar da escolaridade, visa proporcionar as condições para o desenvolvimento físico, psicológico e intelectual de crianças de 0 a 6 anos.
Em complementação à ação da família, ela compreende o atendimento realizado em creches para crianças de 0 a 3 anos e pré-escola destinada às crianças de 4 a 6 anos. Embora o setor público venha desenvolvendo e mantendo programas para crianças com idade inferior a 7 anos, sua responsabilidade nesse setor é bem recente. Somente a partir da Constituição de 88, a educação infantil passou a ser formalmente responsabilidade dos estados, cabendo ao município fomentar o seu desenvolvimento. Temos a educação fundamental, também denominado ensino de primeiro grau, é obrigatório. Destina-se à formação de crianças e pré-adolescentes de 7 a 14 anos de idade e tem como objetivo comunicação, estudos sociais, desenvolvimento de capacidade de reflexão e criação, compreensão das leis que regem a natureza, dentre outros. O domínio e progressão da leitura também, válido ressaltar. Depois temos o ensino médio, que é o ensino de segundo grau, que se diz, que é o aprofundamento e a consolidação dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, a preparação e a educação para continuar aprendendo, e a compreensão de fundamentos científicos, tecnológicos dos processos produtivos. A preparação do aluno para o exercício da profissão técnica. Depois temos o ensino superior, que tem por objetivo o aperfeiçoamento da formação cultural do jovem, capacitando-se para o exercício da profissão, para o exercício da reflexão crítica e a participação da produção e sistematização do saber. Compreende instituições públicas e privadas. Hoje, o país conta com 894 instituições de ensino superior, das quais 222 são públicas, e estima 127 universidades, das quais 68 são públicas. Além de completar o segundo grau, o aluno tem que ser aprovado em um vestibular. Basicamente é isso. As metas atuais e perspectivas futuras para a educação no Brasil. Temos vários objetivos que o governo tem tentado implantar para a melhoria da educação no país. Dentre eles, os planos são: Universidade do Ensino Fundamental pretende-se nos próximos anos elevar no mínimo 94% da cobertura da população em idade escolar. A redução também do índice de evasão de repetência, que eles querem diminuir 80% disso, a valorização do magistério e o aprimoramento de formação inicial e continuada dos docentes. A reestruturação do ensino médio e reforma curricular. Programa TV Escola, reforma curricular para todo o ensino básico, enfim. Pela implementação desses planos e programas, o Ministério da Educação retoma seu papel de indutor e coordenador do processo de mudança de escola pública em âmbito nacional. Bom, por hora é só isso. Espero que tenha gostado e muito obrigada.